E aí, meu povo? Tudo bem? Boa noite para vocês aí que estão com a gente na live. Boa noite para todos que estão chegando aí, aos que não estão chegando. Quem tá aí, manda um alô. Ó, já tem gente entrando aí. Hoje eu tô aqui na casa de uns amigos nossos, familiares. A gente passou o dia aqui, um dia muito produtivo, onde nós estávamos e estamos em comunhão ainda. E eu quero mostrar quem tá aqui comigo. Aqui quem tá aqui comigo. Oi! Fala oi aí pra galera. A Julinha. Aí, a tia Dai já tá aí, ó. Manda um oi pra tia Dai. Oi, Dai! Olha lá, até seu pai tá. Barreto. Márcio. Márcio também daí. Deixa eu ver mais quem tá entrando aqui. Deixa eu ver, você tá nervosa? Ela tá nervosa. A Gabi tá aqui também, né? Nós estamos aqui, graças a Deus. Fizemos um lanche aqui top, né? Foi. E... oi, minha linda, boa noite. Conheço esse boné. Esse boné aqui é do Rafael. Peguei emprestado ontem jogando bola e não devolvi até agora. Né? Mas eu vim mostrar a Julinha. Ela disse que vai ficar com a gente até o final. Eu? Vai, não? Tá. Pode ir, se você quiser ir, pode ir. Fica tranquila. A hora que você quiser ir, você pode ir. Não tem problema. Tchau! Ela tá morrendo de vergonha. Mas ela vai ficar aqui. Ela disse que vai ficar comigo aqui. Vai dar audiência aqui pra mim. Né? Vocês estão me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? A filmagem aí tá boa também, a iluminação. A iluminação aqui, hoje eu tô chique demais, moço. Peguei a iluminação. Vou mostrar aqui um pouco como é que tá aqui. Ó, peguei a iluminação aqui da Ring Light da Júlia. Roubei um pouquinho aqui dela. E esse trem é bom mesmo. Ó, o zoinho fica até com as bolinhas. Né? Mas eu queria já começar. Sim, tudo ótimo, que bom. Cadê o Gabriel? Hoje eu quero ver o Gabriel aí. Né? Hoje a gente vai falar a respeito do capítulo 7 de Marcos. Tchau, meu bem. Eu vou te mostrar. Olha ela indo embora. Olha ela indo embora. Fugimos. Ela disse que ia ficar até o final, mas fugiu, ficou com vergonha. Né? Hoje a gente vai falar do capítulo 7. Eita! Quase que cai aqui. Calma aí. Quase que cai. Roubei o quarto dela aqui. Hoje a gente vai falar do capítulo 7, 8 e 9 de Marcos. Né? Espero que você tenha lido hoje. Hoje foi um dia muito bom, né? Muito produtivo. E nós vamos comentar um pouquinho a respeito desses capítulos. Né? Roubei aqui o cenário da Júlia. Um cenário bem agradável. Tá bom, gente? Então, você que está com sua Bíblia aí, você que está com sua Bíblia, vamos comigo aí no capítulo 7, né? Que é onde Jesus ele condena, segura, onde Jesus condena a tradição dos anciãos. Né? Os anciãos naquela época eles tinham o costume de... Esse nome é bonito. Qual o nome? Qual o nome, Rafael? Qual o nome? Não entendi. Aqui Jesus ele condena as tradições dos discípulos, né? Oi, Gabriel! Tudo bem, meu amor? Seja bem-vindo. Né? Seu lindo. Gente, dá um alô aí quem tá. O Will tá aí também. Maria Célia entrou. Gente, a iluminação tá boa aí. O áudio tá bom também. Né? Espero que esteja tudo bem aí. Se não tiver, vocês vão mandando no comentário. Não esquece de comentar aqui, de dar o like. Não esquece também de enviar aí nesse aviãozinho para algumas pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Beleza? Oi, meu amor, tudo bem? Tá eu, Gabriel e Gabi. Oi, Biel. Titio te ama, meu amor. Um beijo no seu coração.
Tamo junto, mano. Então vamos lá, vamos navegar. Tô com a minha Bíblia aqui aberta em Marcos 7. Tá com um cara que fez os corre. Falei, esse boné é bonito. Esse boné aqui, ó, tô pensando em ganhar ele. Meu irmão me emprestou ontem e não devolvi ainda. Eu acho que todo irmão é assim, né? Pega as coisas do irmão emprestado e não devolve. Tá com um cara que fez uns corre. Fiz uns corre louco. Tô até no riacho até agora fazendo corre. Né? As tradições dos anciãos, gente. Vamos lá. Jesus ele está condenando aqui as tradições dos anciãos. Porque os fariseus da época lá estavam condenando os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as suas mãos para comer. Né? E os fariseus eles tinham tradição de limpar tudo antes de comer. Limpava copo, limpava a mão, lavava as mãos, lavava pé para entrar em casa, não entrava sem lavar os pés. E aqui os fariseus, no versículo 3, está perguntando para Jesus, né? Porque os fariseus, todos os anciãos, conservavam a tradição dos antigos. Então era uma tradição que eles conservavam, não somente no seu coração, mas eles aplicavam essa tradição também em suas vidas. E ali o que acontece? Eles estão perguntando para Jesus por que eles estão comendo sem lavar as mãos, né? E Jesus ele dá uma afirmação a respeito desses fariseus, daquilo que até o próprio Isaías profetizou, né? Está lá no versículo 6 do capítulo 7 de Marcos. E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens. Então, em vez de eles estar cumprindo o mandamento de Deus, eles estavam cumprindo as tradições dos homens, esquecendo aquilo que Deus tinha deixado de mandamento para eles. Né? E Jesus aqui ele está dizendo qual mandamento eles estavam quebrando, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe deve ser punido com morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, é mentira, isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a essa. Oi, Natan, um beijo no seu coração, muita saudade de você. Né? Então Jesus está aqui afirmando que aqueles homens eles estavam deixando o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens, que eles estavam invalidando até mesmo o mandamento de Deus, que Deus falou, honra teu pai e a tua mãe. E ali eles estavam dizendo outro mandamento em cima desse. E Jesus está condenando literalmente aqueles homens por não fazerem isso. E não somente isso, eles faziam outras coisas que eram de tradições de homens, mas descumpriam o mandamento de Deus. Né? Eles deixavam de honrar os pais e as mães e eles ensinavam essa doutrina para o povo. Né? Em vez deles estar doutrinando o povo conforme a palavra, eles estavam doutrinando o povo conforme tradições humanas. Também te amo, Natan. Um beijo. Né? E aí, o que acontece? Jesus ele veio condenando esses caras. Porque eles estavam dizendo, mas os seus discípulos, eles não estão seguindo as tradições dos homens. E Jesus fala, mas vocês não estão seguindo a tradição de Deus, que é honrar o pai e a mãe, que é as doutrinas a qual Moisés deixou, os 10 mandamentos. Né? E Jesus ele ainda afirma, nada do que há de fora possa contaminar o homem, mas aquilo que sai do homem é o que contamina. Né? Não é o que você come que te contamina, mas é o que sai de dentro de você que contamina. E Jesus ainda dá uma afirmação, porque
lá no versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração do homem e contaminam o homem. Então não é o que, às vezes até mesmo o que você ouve que te contamina, mas é o que sai de dentro de você, do seu coração. E Jesus ele está afirmando aqui, está dizendo aqui tudo que sai do coração. Porque o pecado ele é premeditado. Você sabia disso, que o pecado ele é premeditado? Primeiro ele vai no coração, uma pessoa quando adultera. Vamos falar sobre adultério. Uma pessoa para adulterar, ela não adultera do dia para a noite. Ela, eu vou sair agora, eu vou adulterar. Não. Primeiro vem um papo, depois vem uma conversa, depois umas trocas de mensagem, depois acontece alguma coisa, depois acontece uma situação, e aí sim o pecado ele é consumado. Mas primeiro nasce aonde? Nasce de dentro do coração. Foi até o que Jesus falou para Caim, antes dele matar Abel. Jesus não, ó, Deus. Deus falou para Caim, antes de matar Abel. Falou, olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Então, ali Deus estava dando o controle para Caim, para que ele não matasse seu irmão, por causa da inveja que nasceu dentro do seu coração. Porque Abel ofereceu o melhor que ele tinha dos seus rebanhos, e Caim ofereceu qualquer coisa. E ele ficou indignado porque ele ofereceu qualquer coisa. E Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Olha só, Deus atentou, não é que Deus não recebeu a oferta de Caim, mas ele se atentou a mais para a oferta de Abel, porque ele deu o melhor. Mas dentro do coração de Caim, o que já aconteceu? A inveja. E Deus alertou, ele falou, ó, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. E é isso que Deus está falando, Jesus está falando com os seus discípulos e com aquele povo ali, que primeiro nasce no coração, é do coração que sai, é o coração que contamina o homem. Primeiro você pensa, depois você sente, depois você faz, ou fala. Exatamente. Né? Tanto que Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de inveja, você só vai falar sobre pessoas invejosas. Se seu coração está cheio de rancor, você só vai falar que fulano não presta, ciclano não presta. Por quê? Porque está dentro do coração. E Jesus está afirmando aqui, ó, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Por isso que Elias está falando aqui, ó, temos que nos alimentar da palavra para estarmos firmes e não nos deixarmos e não nós deixarmos o pecado entrar em nossos corações. Guardei a palavra no meu coração para não pecar. Salmo 119. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. É exatamente isso. É isso que nós temos que fazer. É guardar a palavra do Senhor aonde? No nosso coração. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, na sua palavra, que do coração do homem saem os maus pensamentos. Então é de dentro de nós que sai, não aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, mas aquilo que a gente guarda, e aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa, é que realmente mostra quem nós somos. Olha só, se uma pessoa é fofoqueira, ou ela faz alguma fofoca sobre a sua vida, aquela pessoa está mostrando quem ela é. Sabe, ela está demonstrando quem ela é. Então você não precisa ficar de mal dela, não. Querer ir atrás dela, resolver alguma coisa, porque ela está mostrando quem ela é. Então você deve guardar seu coração, porque é dele que vem os maus pensamentos. É dele que vem as coisas ruins. Ele é a fonte. Ele é a fonte. E é por isso que nós temos que guardar sempre o nosso coração. Né? E aqui também, no versículo 24, espero que vocês tenham entendido aí, dá o like. No versículo 24, Jesus fala a respeito da mulher da Cananeia, né? A mulher que estava ali com a sua filha, que estava com o espírito imundo. E ali ela pede ao Senhor, ela clama. E nós vemos também lá em Mateus isso, né? Aquela mulher clamando pela vida do seu filho. E Jesus finge que não é nem com ele. Finge que
finge que não é com ele. Né? E a mulher continua clamando, Senhor, por favor, por favor. E Jesus dá uma afirmação a respeito da mesa, né? Mas Jesus diz, primeiro deixe, no versículo 27, do capítulo 7 de Marcos, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do filho. É aquilo que até o Remes perguntou. Essa mulher, Jesus testou ou provou essa mulher? Provou. Jesus provou a fé dessa mulher. Porque aqui é meio que uma humilhação que Jesus está fazendo com ela. Mas olha só, ela se deixou ser humilhada e ela se humilhou ainda mais. Porque então ela disse, ele disse para ela, por essa palavra vai, e o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído, porque ela se humilhou debaixo da humilhação. É se humilhar debaixo de uma humilhação, mas perante a Deus. E ela estava reconhecendo ali que ela não era digna de comer realmente o pão que Jesus estava oferecendo, porque ela era uma mulher sinofilícia, ela era de outra cidade. Então, o pão é aquilo que a gente até comentou na live que eu fiz com o Luiz, né? Que se as migalhas de Jesus que caía na mesa tinha esse poder para curar, para libertar, para expulsar demônio, imagina quem estava comendo do pão. Se a palavra de Deus está no nosso coração, de lá só sairá a palavra de bênção, não palavra de maldição. É isso mesmo, Eliette. O pão é para todos mesmos. É para todos, mesmo que sejam migalhas, todos provarão do pão. É forte. Alisson, um abraço, meu filho. É forte, pastor, é nóis. Né? Então, por mais que às vezes sobre somente as migalhas para a gente, sobre somente a migalha para a gente comer do pão, mas que nós venhamos nos humilhar perante o Senhor. E essa mulher fez isso. O Remes está aí? Um abraço, Remes, é nóis. Então nós devemos nos humilhar. Que nós venhamos nos humilhar perante Cristo mesmo. Né? E aquela mulher se humilhou, ela se deixou ser humilhada. E ela recebeu a bênção dela. Né? A filha dela foi curada. Agora você imagina se ela falasse, rapaz, esse Jesus aí é um falastrão mesmo. Nem olhou para mim. Mas ela sabia que era de Cristo que ia vir a resposta. Era de Cristo que ia vir a libertação para ela naquele dia. E ela foi curada, a filha dela foi curada. Né? E nós, logo após, no versículo 31, nós vemos aqui a cura de um surdo e gago de Decápolis. Né? Onde, tendo um surdo dificilmente falar, porque ele era gago, e rogavam-lhe que lhe impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte da multidão, versículo 33, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Jesus cuspiu nele, tocou na língua dele. E levantou os olhos e suspirou e disse, Efatá. Isso quer dizer, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou que a ninguém dissesse, olha só o marketing de Jesus de novo operando aqui. E ordenou que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgaram. Quanto mais Jesus proibia que aquele povo não falasse dos milagres e tudo, mais o povo divulgava. Né? Então, admirando-se de sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então aquele homem, ele era surdo e ele era gago, ele não podia, ele falava com dificuldade. E Jesus ali, colocando os seus dedos no ouvido e cuspindo e tocando a sua língua, Jesus ele toca em todos os sentidos daquele homem. Jesus ele toca em todos os sentidos daquele homem. E aquele homem ele é restaurado por completo. Não somente da gagueira, mas também da surdez. Jesus cura ele por completo. Ela teve que descer para receber. É verdade. Por que Jesus cuspiu? Eita fé. Por que Jesus cuspiu?
Isso eu vou responder no final. E aqui nós vamos falar também a respeito da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Naqueles dias houve uma grande multidão e, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão. E pergunta para ele, porque já tem 3 dias que eles estão com a gente. Já tem 3 dias que ele está com a gente e eles não comem, não têm o que comer. Porque o discurso de Jesus se prolongou para o final, até o final. E ali aconteceu que aquela multidão continuou com Jesus. E Jesus teve compaixão daquela multidão. E novamente Jesus pergunta aos seus discípulos: e aí, o que vocês têm para dar para eles? E eles foram ver o que eles tinham para dar, porque vocês lembram que eu falei que Jesus ele vai usar aquilo que nós temos para abençoar vidas? Jesus vai usar aquilo que você tem para manifestar o reino de Deus, para multiplicar o reino de Deus. Né? E eles encontram ali 7 pães e alguns peixes. Dessa vez a Bíblia não relata quantos peixes tinha ali naquele cesto. Só relata dos pães, que ele tinha 7 pães. Né? E tinha também poucos peixinhos. E Jesus ordenou-se que pusesse diante dele. E ali, com aqueles pedaços, Jesus ele faz a segunda grande multiplicação dos peixes, como ele fez na primeira. Aqui em Marcos ele não relata muito os detalhes da segunda, mas foi exatamente como ele fez da primeira. Ele separou de 100, de 50 pessoas, ele dá graças a Deus e ali ele reparte com seus discípulos da multidão. E aqui não tem uma multidão já de 5.000 pessoas, mais de 4.000. Né? E aqui sobra alguns cestos também. Então Jesus faz a segunda multiplicação. Né? Aqui são relatos. Daquilo que Jesus tinha. Daquilo que Marcos, com a ajuda de Pedro, de alguns discípulos, ele relatou. Lembrando que Marcos ele não é uma biografia de Cristo. Eles são relatos daquilo que aconteceu na época de Jesus, que Marcos escreve, né? Marcos, como eu falei, Marcos não era um discípulo direto de Jesus, mas aqui ele escreve 50 anos depois de Cristo. Beleza? Então, ele não somente alimentou a multidão, como sobrou. Olha só, percebe que antes não tinha para alimentar, e agora tem, e não tem somente pouca coisa, sobrou cestos, né? E aqui ele fala que sobrou 7 cestos, foram 7 cestos que sobrou, né? Então Jesus ele fala novamente do fermento dos fariseus. Tem gente comentando aí, gente. Deixa eu ver aqui. Olha, o Luiz pegou. Eu não vou nem falar porque eu vou falar no final. Pérolas de hoje. Meu Deus, é forte, Luiz, né? Tem mais. Tava pensando nisso. Olha aí. Quando eu falei dos sinais... Gente, quando eu falei dos sinais, que Jesus restaurou totalmente, por completo, os sinais daquele homem, Jesus está restaurando o homem por completo. Então ali Jesus também está colocando o seu DNA no homem. Né? Por isso que Jesus cospe. Por isso que Jesus ele cospe naquele homem, porque ele estava colocando o DNA dele naquele homem. Porque o DNA de Jesus, tudo dele salva. Tudo dele transforma. E para os homens ali, o que Jesus estava fazendo, cuspindo nele, era meio que um absurdo aquilo. Né? Porque ninguém estava entendendo por que Jesus estava cuspindo no homem. Mas Jesus cospe porque tudo dele cura, tudo dele sara. E não somente esse homem, como eu sei que alguns aqui já leu, mais na frente, Jesus cospe de novo. Jesus cospe no barro e Jesus cospe... A gente vai entrar lá, a gente vai chegar lá. Mas Jesus cospe de novo. Porque de várias e várias outras formas Jesus cura, hein? Jesus não tem só um método de curar, não. Por isso que nós nunca vamos entender como que Jesus vai agir. Em várias situações, Jesus nunca vai agir da mesma forma. A gente nunca vai entender como que é o processo. Mas se a gente entender que Jesus está no barco, que Jesus está com a gente, acabou. Da forma que ele vai usar, se ele vai cuspir, se ele vai tocar, se ele vai curar, se ele vai somente falar, se ele vai dar uma ordem. Isso aqui é aquela famosa multiforme graça.
Jesus está aqui de uma multiforma, ensinando doutrinas, ensinando formas de curar, né? E é isso que acontece quando nos alimentamos da palavra. Sobra para a gente levar para as pessoas que precisam ouvir a palavra. Exatamente isso, Eliette. Né? Antes aquilo que não tinha, agora tem de sobra para multiplicar. E olha só, Jesus usou de novo aquilo que os discípulos tinham. Por isso que eu sempre afirmo, eu sempre vou falar, Jesus ele vai usar aquilo que você tem para abençoar pessoas. Não é aquilo que você pensa que você pode comprar, que você pode ter, adquirir ainda, não. Jesus vai usar aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que você tem agora para abençoar, para multiplicar. Amém? Jesus está dizendo aqui a respeito também do fermento dos fariseus, né? Para que os discípulos, porque olha só, em Mateus não dá esse detalhe, né? Mas em Marcos ele já detalha um pouco a respeito disso. Porque Jesus ele entra no barco e os seus discípulos esquecem de comprar pão. Esquecem de comprar alimento. E eles vão para outra margem. Seus discípulos é engraçado. É engraçado porque quando você lê a Bíblia, eu não sei você, mas quando eu li isso aqui, eu me coloquei muito. Eu sou um cara muito esquecido. Eu esqueço minha carteira na igreja. Eu esqueço meu celular em casa. Eu esqueço tudo. Eu esqueço. Eu simplesmente esqueço. Eu não sei se você é assim. Se você é assim, manda o hashtag aí. Também sou esquecido. Mas eu esqueço tudo. Tem coisa que eu esqueço. Tem coisa que eu volto para buscar. Tem coisa que... Então, e os discípulos se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha sequer um pão para comer. E olha só esse detalhe. Não podemos entrar no barco sem pão. Olha só. Não somente entrar sem pão, mas se Jesus está lá, alguma coisa vai acontecer, mano. Se Jesus está no barco e não tiver pão, alguma coisa acontece, hein? Mas nós não podemos esquecer do pão. Não assuma a tribuna sem pão. Muito bom. Também sou esquecida. Tem gente que é esquecida aí. Eu acho que tem gente pior que eu. Também sou esquecida. E ordenou dizendo. Olha só o que Jesus ordena dizendo. Jesus não estava falando do pão que eles esqueceram. No versículo 15 de Marcos 8. E ordenou dizendo. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo. É porque nós esquecemos o pão. Nós esquecemos o pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que dizeis que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido. Os discípulos ainda estavam com seus corações endurecidos. E eles pensam que Jesus está dando uma dura neles aqui, porque eles esqueceram o pão. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus, tende vós olhos e não vedes, e tende vós ouvidos e não lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram 7. E eles lhe disseram: como ainda não entendeis? Como ainda não entendeis? Jesus não está falando a respeito do pão, porque o pão, se precisasse de pão ali, o que Jesus estava falando que não era a respeito do pão. Porque se precisasse de pão ali, Jesus ele tinha um poder. E Jesus tinha dado mais do que sinais que aonde não tinha, ele traria. Ele traria o pão, mas Jesus estava falando a respeito das doutrinas. Lembra do que a gente começou falando em Marcos 7? Jesus está falando a respeito das doutrinas. Que os fariseus, os escribas, era bom demais em seguir tradições humanas. Mas a doutrina de Deus eles não seguiam. Né? Ele é o pão. O pão é a palavra de Deus hoje em dia? Sim. Ele não estava falando do pão em si. Estava falando da palavra que os alimentava, da doutrina. Isso, muito bem. O pão hoje é representado e foi representado também como o corpo de Cristo, e o pão é a palavra. Né? Nós precisamos comer da palavra todos os dias. É o pão nosso de cada dia. Esse propósito que nós estamos fazendo.
Todo dia nós comemos um pão diferente, mas é o mesmo pão. Não sei se você entendeu, mas todo dia a gente come do mesmo pão, mas é um pão diferente todos os dias. É o pão diário, né? Então, é o pão aqui, hoje simboliza sim a palavra de Deus, tá? E Jesus não estava falando a respeito do pão de comer, ele estava falando a respeito do pão da doutrina, né? Daquilo que alimenta de verdade, que é a palavra de Deus. Né? E Jesus estava falando para eles, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes também. Paz, Pedro. Bem-vindo, mano. E aqui, Jesus cura um cego de Betsaida, né? No versículo 22. Olha só, o que eu falei a respeito do cuspe. Por isso que eu falei que eu ia falar no final, mas não teve jeito, eu tive que falar. E chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogava-lhe, dizendo que lhe tocasse. Olha só, a multidão pediu que Jesus tocasse nele, porque eles já viam os milagres que Jesus operava. Então falou, Jesus, você precisa tocar nesse homem, porque esse homem vai ser curado. Mas olha só como é que Jesus é. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Olha só. Depois tornou a pôr-lhe novamente as mãos dos olhos, e ele olhou firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos. Então ele viu todos por completo. E mandou para casa dizendo, não entres na aldeia. E novamente Jesus cospe. Né? Jesus deixa o DNA dele ali naquele homem. Jesus agora cospe nos olhos do homem e toca nele. Só que a cura ela não vem por completo. Que Jesus pergunta para ele, o que vês? E aquele homem fala assim, eu vejo homens como árvores. E olha só o que Jesus faz novamente. Jesus, não, calma aí. Então ainda não foi curado. Então Jesus toca novamente e a visão daquele homem se abre. Sabe o que eu entendo isso? Que a gente não pode ver pessoas como coisas. Porque agora aquele homem está vendo pessoas como árvores. E árvores são coisas. E pessoas não são coisas. Pessoas são seres humanos, são almas. E é o que nós precisamos ver. Às vezes nossa visão está tão embaçada que nós começamos a ver pessoas como coisas, como objetos. Pessoas não foram feitas para ser objetos nossos. Pessoas não são feitas para ser vistas como coisas. Ah, eu vou fazer alguma coisa para fulano porque fulano pode me dar alguma coisa em troca. Isso é você ver pessoas como coisa. Mas Jesus não. Quando ele falou isso, Jesus falou, não, calma aí, tá errado. E Jesus toca novamente nele e agora ele vê o ser humano como o ser humano é. Então, antes ele via o ser humano como coisas, como árvores, e agora ele não vê mais o ser humano como coisas. E é isso que Jesus ele precisa abrir os olhos de muitos cegos, de muitas pessoas que somente conseguem ver pessoas como coisas. Né? E ali Jesus ele cospe nos olhos novamente daquele homem. Né? E que nem eu falei para vocês, aquilo que Jesus estava fazendo era uma espécie de uma humilhação com aqueles homens. Né? Porque Jesus cuspia. Vamos supor, se alguém cuspir no seu rosto, como é que você vai se sentir? Você vai se sentir alegre, vai se sentir humilhado? Como é que você vai se sentir? Mas ali era o próprio Deus colocando o seu DNA nele. Né? O ato de cuspir para um homem é um ato de rebaixar, humilhar. Quando alguém cospe na pessoa, no chão está humilhando, e Jesus cospe na deficiência da pessoa. Ele humilha a enfermidade ou a deficiência. Meio que é isso mesmo, Cris. Né? Ele não é que ele humilha, é isso que você está falando, não é que ele está humilhando a pessoa ali. Jesus está cuspindo, desmerecendo a pessoa, mas sim a deficiência, a enfermidade daquela pessoa. Né? E não somente Jesus humilha eles, humilha aquela deficiência, mas Jesus cura eles. Entendeu? Ficou claro, gente? Tá muito rápido, tá devagar, tá legal aí, o áudio tá bom, a internet tá boa aí, então vamos continuar, beleza? E ali a gente vê também no versículo 27 a confissão de Pedro,
né, que Jesus pergunta a eles, mas quem dizes que eu sou? E eles dizem, alguns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é somente mais um. Mas Jesus pergunta, e vós, quem pensais que eu sou? E ali Jesus fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? E agora ele admoesta fortemente, firmemente, para que não dissesse aquilo a ninguém. E ele começa a dizer o quanto ele ia padecer por causa dos homens. Né? E ali Jesus fala, e ele fala a respeito daquilo, como ele ia padecer. E Pedro toma a frente, né? Pedro, o cara muito louco, ele toma a frente e fala, Jesus, para que isso? Olha para ti mesmo, tenha de misericórdia de ti mesmo, não faça isso. Jesus dá uma afirmação agora bruscamente. Jesus fala assim, ó, no versículo 32, e dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, se virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. E dizendo, retira-se de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Agorinha Pedro estava dizendo, acabou de receber uma revelação do Espírito, dizendo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora Jesus está repreendendo Satanás em Pedro. Porque Pedro aqui, quando ele ouve as palavras de Cristo, ele meio que ele deixa entrar para o seu coração. Olha só como que a palavra se encaixa. Porque ele tinha acabado de afirmar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora, com Jesus, ele só fala algumas palavras que ele ia padecer, e Pedro deixou isso entrar no seu coração. E não somente isso, mas Pedro deixou Satanás também entrar no seu coração. Por quê? Inveja, distorções, impureza, tudo isso são frutos que não é fruto do Espírito. É frutos que vêm do diabo, vêm do maligno. Então Jesus agora repreende Satanás, que estava no Pedro, que agora estava cheio do Espírito. Está vendo como é que quando a gente deixa entrar no nosso coração é enganoso? Porque ele tinha acabado de receber a revelação que Jesus era o Cristo. E agora ele é repreendido por Jesus, dizendo que Satanás estava nele. Então nós precisamos sim entender o propósito, o que na verdade estava querendo acontecer ali, Pedro estava querendo tirar Jesus do propósito dele. E Jesus fala para mim, reda de mim, Satanás, para trás de mim, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Então nós temos que compreender as coisas que são de Deus. Deixar com que muitas coisas não afetem o nosso coração. Né? E aqui Jesus ele termina o capítulo 8 dizendo para cada um levar a sua cruz. Por que qualquer um, no versículo 35, por que qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Olha só, o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e nós perdermos a nossa alma? Do que adianta nós preocuparmos tanto com a vida dos outros, com as pessoas, e nós não cuidarmos da nossa vida? Do que adianta? Do que adianta você ganhar milhões de pessoas? Do que adianta você saber, ter um curso de oratória e até mesmo alcançar muita gente? E salvar até muita gente, mas você perder a sua alma? Do que adianta? É isso que Cristo está falando. E cada um deve negar a si mesmo. Negar a si mesmo é todo dia você crucificar a sua carne no madeiro, na cruz. E nós devemos carregar sim a nossa cruz. O evangelho sem cruz é um evangelho barato. O evangelho sem cruz não é um evangelho.
Então nós devemos sim negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e naquele grande dia, quando vier o Senhor falar para ele: afasta de mim, pois eu não te conheço. E a palavra diz que muitos dirão: mas Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu falei e eu expulsei demônios. Muitas pessoas foram alcançadas, foram salvas. Mas o que adianta? Você ganhar pessoas e o seu coração está longe do Senhor. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que nos preocupar com a nossa alma todos os dias. Por isso que nós temos que fazer uma reflexão diária de quem nós somos, não só como pessoas, mas de quem nós somos em Deus, em Cristo. Eu lembro, a minha primeira pregação que eu fiz abertamente foi a respeito do valor de uma alma. Né? E eu falei a respeito disso também. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e nós perdemos a nossa alma? Nós temos que nos preocupar com a gente também. Tem muita gente que corre muito, corre, se preocupa com o marido, se preocupa com o filho, se preocupa com a mulher, se preocupa com um amigo, se preocupa com tanta gente, mas não se preocupa com si mesmo, consigo mesmo. Sabe? Não se preocupa se está agradando o coração de Deus. Só se preocupa se fulano está bem. Será que fulano pecou hoje? Será que ciclano fez isso? Será que fulano foi para a igreja? Será que ciclano está lendo a Bíblia? Será que ciclano está fazendo um propósito? Será que ciclano está na live? Gente, pelo amor de Deus, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua alma, vai cuidar do seu ministério. Do que adianta nós ganharmos todo mundo, se preocupar com todos, e nós não cuidarmos da nossa própria vida? Do que adianta? Hashtag aí, ó. Comenta aí, hashtag vai cuidar da sua vida. Cuida da sua alma. Cuida da sua família, cuida da sua casa. Depois você se preocupa com os outros. Porque naquele grande dia, você não vai falar do ciclano. Ah, Senhor, é porque ciclano fez isso e eu caí e aconteceu. E Deus vai olhar assim, tá, mas e aí? Deus vai olhar para tu e falar, tá, e aí? E você? O que você fez? Ah, não, Senhor, mas é porque, sabe aquele pastor que me feriu? Sabe aquela pessoa que não me perdoou? Sabe aquela pessoa lá fez muito mal para mim. E Jesus vai olhar, tá, mas e aí? Então nós precisamos sim cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida, cuidar daqueles que estão próximos de nós. Nós precisamos cuidar das pessoas e cuidar principalmente de nós, cuidar da nossa saúde familiar, da nossa saúde, nosso corpo, nosso espiritual, nossa saúde financeira, nossa saúde conjugal. Nós precisamos nos cuidar, gente. Nós somos o templo do Senhor, nós precisamos nos cuidar. Então, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você deve carregar sim a sua cruz. Ninguém vai carregar a cruz dos outros. Cada um tem que carregar a sua cruz. Tá bom? E aqui nós entramos já no capítulo 9 de Marcos. E nós falamos a respeito da transfiguração e novamente Marcos dá o relato da transfiguração de Cristo, né? Que Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João e ali ele se transfigura, ele se mostra quem ele é, né? E ali Elias e Moisés se apresentam junto a ele. E com aquela cena ali, Pedro fica muito extasiado, fica muito alvoroçado e ele quer construir 3 tendas, uma para Cristo, uma para Moisés e uma para Elias, para eles permanecer no monte. Mas agora a Bíblia diz que uma nuvem cobre eles e ali houve uma voz de Deus que vem do alto, né? E Deus ele está falando ali, ó, ouça somente Jesus, ouça a Ele, né? Ali a Bíblia se revela, porque Elias era o profeta e estava ali simbolizando todos os profetas do Antigo Testamento e Moisés estava ali simbolizando a lei, né? E a Bíblia ali está sendo revelada por completo, porque antigamente no Novo Testamento eram as leis e eram
os profetas, que falavam a respeito de Cristo. E agora Cristo está ali, com a lei e com os profetas do lado, né? E Cristo representando. E uma voz do alto, a voz de Deus, diz assim, ó, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Jesus estava dizendo, o que Deus na verdade estava dizendo para os seus discípulos é que acima dos profetas e acima da lei está o meu filho, a ele ouvi, a ele segui, a ele se cumpre todas as escrituras. Então, e a partir dali, quando Deus fala isso, Pedro, Tiago e João, eles caem, né? Eles não conseguem mais ver, e Jesus os toca. Jesus toca neles, porque eles tiveram medo. Acabei de receber uma pergunta aqui. Gente, tem uma interrogaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Que tem uma pergunta, um balãozinho com uma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode mandar aí, né? Tem uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu vou responder, tá bom? Deixa eu ver se ela ficou salva aqui. Ficou. Né? E ali Jesus, depois que eles descem do monte, Jesus fala para eles descerem, e ali Jesus dá uma ordem para eles. Olha, não conta isso para ninguém, do que vocês viram. Então Jesus está acima da lei. Jesus está acima dos profetas. E é a Jesus que nós devemos ouvir, né? Nós temos que parar de ouvir muitas pessoas. Parar de ouvir profetada. Tem gente que dá profetada em cima de profetada, e tem gente que acredita, mas não acredita na revelação da palavra. Se a palavra é a maior profecia que existe. Gente, não existe profecia maior do que a palavra. Não existe. Porque a palavra, ela é eterna. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. É o que Cristo afirma. Então, a palavra do Senhor é maior do que qualquer profecia. Tá bom? Gente, dá um like aí. Cadê os coração? Dá um like aqui, ó. Manda aí o aviãozinho para mais gente. Amém? Vamos lá. Jesus, ele cura um jovem lunático. Né? Nós vemos aqui a introdução desse jovem que era lunático. Né? E Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas também estavam perto dele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para eles, saudaram. E ali, um pai estava desesperado pela cura do seu filho, que era lunático. Né? Que, olha, no versículo 17, no capítulo 9, e uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vais e secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem aquele demônio, e não puderam expulsar. E Jesus manda trazer aquele jovem, e ele pergunta para aquele pai: olha, faz quanto tempo que esse menino sofre com essa doença? E aquele homem, ele fala: desde a infância. Olha só, gente, quem me acompanha aqui sabe por que eu estou indignado. Indignado entre aspas, né? Porque nós falamos a respeito dos traumas da infância. Nós falamos a respeito dos problemas da infância. Dos problemas a qual nós não curamos das nossas crianças quando elas são crianças ainda. E esses problemas, elas vão crescendo, vai crescendo com uma proporção tão grande. Olha só o que se tornou na vida desse jovem. Esse jovem, desde a sua infância, ele sofre com isso. E os pais não procuraram ajuda. O que me impressiona aqui é o pai que não procurou ajuda nesse tempo todo. Porque Jesus pergunta para ele: mas esse rapaz, ele sofre desde quando? E ele afirma: desde a infância. Acho que Jesus olhou para ele e falou: rapaz, desde a infância ele sofre e vocês não procuraram ajuda até agora. E ali, aquele pai, ele ainda se humilha perante Cristo, que fala: Senhor, me ajude na minha pequena fé, na minha pouca fé. Olha só, nós vimos a respeito da semente, nós vimos a respeito da fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, falareis a esse monte: vai e volta, e o monte há de erguer.
o monte arde de sair, né? E esse homem, por mais que ele tenha pouca fé, ele ainda pede ajuda a Cristo. Senhor, me ajude na minha incredulidade. Me ajude na minha pouca fé. Acrescente a mim mais fé, porque eu tenho pouca fé. Mas a fé que eu tenho, eu vim trazer diante do Senhor. E Jesus fala o que para ele? Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Seja a forma que você crê. Seja uma forma grande ou seja uma forma pequena. Tudo é possível àquele que crê. E Jesus vendo a multidão, no versículo 25. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não retornes mais nele. E ele clamando e gritando e agitando ele com violência, o pôs como semi-morto. Mas Jesus, estendendo a sua mão, ergueu-lhe pela mão e levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que não podemos expulsar? Está falando a respeito do demônio. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Né? Aquilo que nós falamos a respeito do jejum, que nós sempre estamos falando a respeito do jejum. O jejum ele é algo poderoso na vida de um crente. Não só crente, mas quem crê em Jesus. Ele é algo poderoso, porque tem tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Existem tipos de guerra que você não pode entrar desarmado. Existem algumas guerras que você não pode entrar somente por entrar. Você precisa se preparar. E o mal do crente, o mal do cristão, é pensar que ele está sempre preparado para entrar em todas as guerras. E não é assim. Você não pode pensar que você está pronto para tudo. Esse não é o evangelho. O evangelho não é o do super-homem. Aqui Jesus não está falando sobre um super-crente. Jesus não está falando sobre os super-discípulos que andaram, flutuaram, que tinham superpoder. Não. Jesus está falando dos discípulos que eram fracos. Que eles eram fracos e estavam aprendendo aqui na fraqueza deles. Jesus está afirmando: olha, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Não adianta. Você pode ficar lá a madrugada toda. Você pode orar, você pode gritar, você pode bater, pode fazer o que for. Só sai com jejum e oração. E lembrando para você, jejum não é dieta. Não adianta. O Luiz falou hoje, postou até no status dele, algo sobre jejum, eu achei muito forte. Que não adianta você fazer jejum de comida e você mete o pau, mete a língua nos seus irmãos. Não adianta. Jejum não é um escape para você dizer que você é espiritual. Tem muita gente que posta aí, hashtag jejuando, hashtag, sobe as hashtags tudinho, né? Querendo mostrar uma espiritualidade. Mas jejum não é para isso. Jejum é algo secreto. É algo tão secreto que ele se revela, não é no secreto, ele se revela perante todos. Né? Porque Jesus está revelando aqui seus discípulos, que eles não jejuavam. Então Jesus está afirmando: olha, devora o irmão. Tem gente que não come. É verdade, Cris. É o que o Luiz postou, né? Tem gente que não come comida, mas devora seu irmão. Em palavras, em língua, em um monte de coisa. Mete a língua no irmão. Não adianta, isso não é jejum. Né? Jejum é você se separar, é você ter um momento com Cristo. E aqui ele fala a respeito do maior do reino dos céus, né? A qual Jesus fala novamente do servir. Se você quer ser o maior, seja servo de todos. Nós precisamos aprender essa cultura de ser servo, gente. Tem gente que só quer ser servido. Ah, mas é porque ninguém me visita. Ah, é porque ninguém me liga. Ah, é porque ninguém vem atrás de mim. Ah, é porque ninguém isso, ninguém aquilo. Mas se você vê no fundo, a pessoa não visita, a pessoa não liga para ninguém, a pessoa não se importa com ninguém, é um egoísta e ainda quer que as pessoas cheguem até ela. Sabe o que você vai colher? Vento. Quem planta vento, colhe vento. Agora, quem planta no reino de Deus, semeia no reino de Deus, com certeza ele vai colher. Mas se você quer ser o maior no reino, essa é para você que quer ser o maior. Quer ser o maior de todos? Seja servo de todos. E o servo não faz o que quer.
A diferença do servo para um filho é o quê? Quero ver quem é que sabe aí. Olha a Cris com um provérbio aí. A sanguessuga só tem duas. Ela tem duas irmãs. Dá. Essa é a sanguessuga. E tem muito crente sanguessuga aí. Que só quer só sugar. Só suga e não dá nada. Nunca dá nada. Né? E nós precisamos ser servos de todos. O servo, ele não faz o que quer. Ixi, minha bateria está acabando. O servo não faz o que quer. O servo está ali para servir, independente do que seja. Vai servir alguém? Serve com excelência. Gente, é servir com excelência. Não é servir com qualquer coisa. Se você der qualquer coisa para as pessoas, está demonstrando quem você é. Simplesmente. Você está demonstrando seu coração. Agora, se você serve com excelência, é porque seu coração é um coração de servo. Né? E não queira ser maior do que ninguém. Porque todos nós somos servos de todos. E no versículo 40, Jesus fala assim, ó, porque quem não é contra nós é por nós. E até o tema aqui que eu coloquei, ó, quem não é contra nós é por nós. E aqui ele quebra a religião. Se tem uma coisa que Cristo não é religioso. Se tem uma coisa que Cristo não é religioso. Porque sabe por quê? Porque naquela época, os seus discípulos, eles ficaram sabendo que tinha outros discípulos de Jesus que não andavam com eles, que estavam expulsando demônios. Olha, no versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Sabe, isso aqui eu vejo muito na igreja. A igreja evangélica pensa que somente os crentes serão arrebatados. Tem muito evangélico que só pensa que somente os evangélicos serão arrebatados. Deixa eu falar algo para você. Eu vou dizer no seu coração, vou falar no seu ouvido. Eu vou falar até baixinho aqui. Deus não é evangélico. Isso vai te chocar. Eu vou falar de novo para guardar no seu coração. Deus não é evangélico. Tem muito crente que acha que Deus é evangélico. Tem muito crente que condena católico. Tem muito crente que condena isso, condena aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é evangélico. João 3,16 para você que pensa que Deus é evangélico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Cristo ao mundo, não deu aos evangélicos. E os discípulos de Jesus estavam impedindo com que outros que não andavam com eles, olha só, se você não anda com a gente, então você não pode. E Jesus fala o quê? Rapaz, faz isso não. Não faz. Porque quem não é contra nós, é por nós. É esse evangelho, é essa cultura do reino que precisa ser instaurada no nosso pensamento. É a metanoia. É a mudança de mente, a mudança de pensamento. Deus não é de uma denominação. Deus não é de uma igreja. Deus não é somente de um povo. Cristo não é somente de um povo. Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Então, Jesus falou para eles, não façam isso. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água, em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Então, quem serve, olha só o que Jesus está dizendo, isso aqui é o mínimo do mínimo. Quem serve ao menos um copo de água em meu nome é meu discípulo. E ele vai receber galardão disso. Tanto que outros evangelhos vai falar a respeito dos galardões, né? A respeito disso. Né? E Jesus também fala aqui a respeito dos escândalos. E no versículo 42, você que está acompanhando, a gente já está indo para o final, tá? E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora
que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no abismo. E se a tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor para ti é entrares na vida aleijado do que tendes na sua mão as duas mãos para ir ao inferno. Para o inferno que nunca se apaga. Aqui, ó, Jesus, é igual eu falei para vocês, Jesus ele pregou muito, ele foi o que mais pregou sobre o inferno. Jesus pregou mais sobre o inferno do que do céu, porque Jesus estava preocupado mais para o povo ir para o inferno do que para o céu. Então Jesus está preocupado com a sua alma. Quando Jesus fala do inferno aqui, ele está preocupado que você não vá para o inferno. Porque o inferno não foi feito para você. O inferno não foi feito para mim. O inferno foi feito para os diabos e os seus demônios. Aí tem uma galera aí que vive uma vida como se fosse um demônio e acha que vai entrar no céu. Ah não, no último minuto, no último suspiro de vida eu me arrependo. Gente, isso é um pensamento, uma mente fraca, isso. É agora. Jesus quer que você se arrependa, é hoje, é agora. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos, então é agora que você tem que se arrepender. E Jesus está tão preocupado com você que ele fala a respeito do inferno. Olha só o que haverá no inferno. O fogo nunca se apaga. Versículo 44. Onde o bicho nunca morre. E o fogo não se apaga. E Jesus aqui ele fala muitas vezes. Aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E ele está falando a respeito dos escândalos. Nunca vimos tantos escândalos no nosso meio. De pastor que estupra, de pastor que fez isso, de pastor que fez aquilo, de cristão que fez isso, que cristão que matou, que mãe que matou, que pai que matou, que filho que matou, que filho... Nunca vimos tantos escândalos. E olha que Jesus está falando a respeito dos escândalos. Ai daqueles que veem o escândalo. Melhor lhe fora que pendurasse no pescoço uma pedra e fosse lançado no abismo. Olha, Jesus é muito radical. Jesus ainda fala, se a tua mão esquerda ela te faz pecar, arranque ela. Arranca, fica só o cotoco. É melhor para ti entrar no céu com uma mão do que as duas irem para o inferno. E tem uns que acham que o inferno é aqui na terra. Nunca. O inferno é aqui na terra nunca. Aonde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Olha o que Jesus está falando a respeito do inferno. O inferno não é aqui na terra. Porque ainda tem como você se arrepender. O inferno não tem mais como você se arrepender. Você pode até se arrepender, mas você não vai receber mais perdão. Né? E Jesus, se assentando, chamou os 12, versículo 35 para a gente finalizar. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Se alguém quiser ser o... calma aí. Desculpa. No versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bem é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que abundareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então eu tenho que ter paz com você. Você tem que ter paz comigo. Eu tenho que ter paz com meu irmão. Eu tenho que ter paz com meu vizinho. Eu tenho que ter paz com todos. É o que Jesus está falando. Você precisa salgar. Você precisa ser sal da terra. E você precisa ter paz com todos. Mas tem gente que... Tem crente que é pior do que ímpio. Vive em guerra com todo mundo. Vive em guerra com o vizinho. Vive em guerra com gente da igreja. Vive em guerra com gente do serviço. Vive em guerra com gente da faculdade. Com gente... Eu não sei como... Ela vive em guerra consigo mesmo. Aí ela deposita isso em todo mundo. Então tenha paz consigo. Tenha paz com os outros. E nós vamos poder ver aqui o que Cristo está querendo nos ensinar. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Pastor, tem uma dúvida aqui. De fato, João Batista é Elias? É Elias. Tá? O próprio Cristo dá testemunho de João Batista, dizendo que João Batista era Elias. Tá? Não que ele era o Elias reencarnado em Elias,
mas o espírito de Elias. Por que o espírito de Elias? Porque ele fazia praticamente as mesmas obras que Elias fez, tá? Então, Jesus fala a respeito de João Batista, que ele era Elias, sim, né? Que Elias, por isso que ele iria enviar Elias para consertar o caminho, para preparar o caminho, tá? Tanto que Jesus até faz uma afirmação dele, quando João Batista morre, né? Que Jesus fala assim, ó, João Batista era Elias e vocês fizeram o que quiseram com ele. E João Batista já veio, ou Elias já veio na forma de João Batista, né? Que João Batista ele foi morto, foi degolado, né? E aqui, ok, obrigado. Gente, obrigado por vocês terem me ouvido aí, ter me visto. Tem uma galera aqui comigo. Vocês querem aparecer? Tem uma galera aqui comigo. Vou mostrar aqui quem está aqui comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, gente. Já estou finalizando aí. Vai dando um oi aí quem está aí com a gente. Tem algumas pessoas ainda aqui com a gente. Olha só, tá todo mundo se arrumando para entrar aqui. Aí tem uma galera aqui comigo. Vixe. Cada um vai dar uma palavra aqui de 30 minutos. Aí, quem tá aqui, ó. Daiane tá aí, ó, o Gabriel, a Julinha. De novo. Ó, a Julinha de novo. A Julinha fugiu e voltou agora. A Julinha, ó lá, ó lá, ó lá. Ó o casal. Ah, meu Deus. Deixa eu apagar aqui. Quem foi que apagou aí? Eu acho que ele apagou. Desligou aí. Desligou a luz. A tomada aí. Dá um oi aí, gente. Quem tá vendo nós, dá um oi. Ó a bagunça que nós estamos fazendo aqui. Ó o Rogério aí. Aí, Rogério. Gabriel, Josué, Juliana. Ai meu Deus, tem até a lua. Ó, o Gigi tá aí. Ó o José rindo. Aqui o José morrendo. Tá todo mundo invadindo aqui o quarto da Júlia. Tchau, ligar a luz. gente. Dá um alô. Gente, a gente finaliza aí a live de hoje. Obrigado pela paciência, obrigado por você estar vindo aí com a gente. Sai. Obrigado, boa noite, boa noite. Aqui. Ai, ai. Com vergonha. Ó a vergonha. Dá pra sumir. Ó a Cris falando, oi família, oi gente. Oi, gente. Que tá aí com nós. Só afastar o negócio. Isso. Aí. Galera Mava aí, ó, Josué tá ali. Daiane. Oi, Cris. Todo mundo. Rafa. Minha mãe. Benção, mãe. Tudo bem? A senhora tá bem? Ó, o Gabriel tá aqui, com vergonha. Gente, obrigado aí por vocês terem assistido. Essa live vai ficar salva. Tá? Que Deus abençoe. Espero ter esclarecido vocês aí. Se tiver alguma outra dúvida, se tiver com algum questionamento aí, pode me chamar no direct. Pode me chamar que nós vamos resolver essas dúvidas aí. Tá bom? Não esquece de dar um beijo ao seu filho, não esquece de dar um beijo à sua mãe, seu pai. Dizer benção para ele, benção para sua avó, benção para sua tia, benção para seu irmão. Ou pro seu irmão não. Benção pro seu tio. Seu irmão você dá um beijo. Tá? Então fica com Deus. Valeu e até a próxima.